Gurizada, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consertei o escapamento do meu carro, que não tava só furado, tava podre, como vocês viram na foto aí. Eu peguei uma máquina velha que eu tinha aqui, máquina de lavar roupa, eu me refiro, né? Já tava desmontada a parte da lata. Eu fiz o recorte ali nas medidas certas do escapamento, cortei com essa maquita aí, e daí que no caso ficou um quadrado, né? Daí eu medi certinho ali, eu só não gravei pra vocês eu medindo, mas é simples, só pegar uma trena, botar numa ponta e medir até a outra, né? Que daí deu esse quadrado certo ali. Eu tirei esse quadrado da máquina, a máquina eu tenho pelo menos essa aqui que eu tinha aqui, o material dela, o ferro é bem resistente, sabe? Até bem mais que a própria surdina, né? O próprio escapamento. Então eu consegui gravar mais ou menos ali como se fosse um passo a passo, né? Não consegui gravar tudo, mas acho que as etapas em si eu gravei. A solda obviamente não ficou boa, né? Nem bonita, de longe ficou. Porque eu tô aprendendo a soldar ainda, né? Então não espere uma coisa muito linda, né? Mas funcionou. Aí eu tava na parte de ponteamento ainda, né? Eu pontei um lado ali. E daí eu botei o arame pra ir segurando aquela lata ali. Porque ela é muito dura e ela não amassa direito. Até vocês podem ver ali que ficou uns vão ali. Esses vão ali eu apertei um pouco o alicate, né? Pra dar uns pontos de solda. Mas mesmo assim não ficou redondinho que nem o próprio escapamento, né? Até depois ali vocês vão ver, eu tive que fazer um pequeno corte para terminar de amassar a lata e daí segurar com o alicate e dando os pontos de solda, né? E como eu não sei soldar bem mesmo, ali eu resolvi cortar a lata por fora, a parte maior, que vocês podem ver ali naquela parte que eu tô soldando, ali é a parte mais grossa, né? A parte mais resistente do escapamento. Então por isso que eu resolvi soldar ali. E acabou ficando até melhor, porque se eu fosse soldar no outro lá, eu ia furar e não ia ficar bom. Ó, como vocês viram nessa parte ali, um lado ficou quase curto e esse lado ali sobrou. Então o que eu resolvi fazer? Peguei e chamei na maquita de novo. Cortei aquele pedaço que sobrou muito, senão ia ficar muita sobra, né? Então passei a maquita e ponteei de novo os pontos de solda ali e fui fazendo. Ó, aqui é os cortes que eu falei pra vocês antes que eu tive que fazer, porque ele não tava entortando, então eu me obriguei a fazer aquilo ali. Na verdade, se eu tivesse amassado antes de começar a soldar ali, teria ficado certo, mas não acontece. Mas eu resolvi ali fazer o cortezinho e daí aquele corte depois eu tapei com a própria solda, né? Foi até um pouco difícil nessa parte ali, mas eu consegui. Ali vocês podem ver que tem aquele pedaço de arame ali, é o próprio eletrodo. Tem umas partes que eu botei arame mesmo, pra fechar a solda, né? Ó, você pode ver ali, ó. Horrível, ficou horrível a solda, né? Mas funcionou. Lembrando que ali eu tenho que fechar tudo de solda pra não ter por onde vazar a compressão e daí continuar dando barulho. E nessa parte eu ainda não tinha tirado aquele arame ali que tava em volta segurando, porque eu tinha medo de escapar, né? Até aqui eu botei uma madeirinha junto com o arame pra forçar mais pra baixo, né, com o arame, pra ficar mais perto a solda, não ficar tão o buraco tão grande ali, né? Como é que eu vou dizer? Distante da solda. E aqui ele já tava pronto, né? Na verdade, aí eu achei que ele não tava pronto, na verdade, porque faltou eletrodo, né? A ideia era colocar no carro para testar, porque já isso aí era um domingo, né? Daí na segunda eu sabia que ia ficar algumas partes ia dar barulho ainda, né? Na minha ideia ia, porque olhando parecia que tava uns furinhos ainda, né? Então a minha ideia era de colocar no domingo, testar e daí na segunda comprar eletrodo e terminar a solda. Daí até eu ia lixar com a maquita, de repente passar até uma tinta de, de alto calor, né? Mas no fim eu testei, ficou bom e como já estava instalado eu resolvi nem tirar mais, nem esquentar a cabeça. Porque igual mais tarde eu vou ter que comprar outro escapamento igual porque ele tava aquela parte de dentro solta, né? Então não sei se vai durar muito igual.
Esse arame que vocês estão vendo aí é pra segurar a surdina, porque ele... Não sei se vocês sabem que ele dá uma caída pra baixo ali, principalmente quando a surdina tá velha, né? Eu vou deixar vocês tentar escutar um pouco o barulho ali pra vocês verem que não deu... Pelo vídeo parece que tá dando barulho, mas pessoalmente não tá dando barulho nenhum. E aqui é como ficou antes de eu ter instalado, né? Até que ficou mais ou menos. Mas agora vou ser sincero com vocês. Eu só fiz isso aqui porque eu tinha eletrodo em casa, tenho a máquina de solda e tinha a lata da máquina de lavar roupa, né? Mas, sinceramente, assim, ó, eu não achei que vale a pena. A questão, como é que eu vou dizer? Parou o barulho, 100%. Mas o que eu me refiro é o seguinte, é muito trabalho pra uma coisa que se tu for comprar uma surdina nova, o escapamento novo, pelo menos essa parte aqui é um cento e poucos pila. As duas partes ali, como é que eu vou dizer? Esses dois abafador, né? Que tem o de trás e o da frente, o do meio, na verdade. Os dois abafador sei lá, dá 300 e poucos pila, 300 pila no máximo. E como eu fiz só essa parte ali, seria, sei lá, se não me engano era 220 pila. É barato é muito trabalho, sabe? Então, tipo assim, quem não tem essas ferramentas ali já vai e compra, não adianta nem, se for mandar alguém soldar, vai sair mais caro que a própria surdina, né? Eu só fiz isso porque, além de eu gostar de fazer essas coisas, pra ver como é que ia ficar, né? Eu tenho o eletrodo em casa e a máquina, então eu peguei e resolvi tentar fazer, né? Claro que se de repente fosse um profissional na solda, eu faria em bem menos tempo, ficaria bem mais bonito, né? Mas é isso aí.